Nós vamos falar sobre pecado. E para falar sobre pecado, nós vamos falar sobre a mosca que ninguém viu. Registrada lá em Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta faz o unguento do perfumista exalar mau cheiro, assim é um pouco de estultícia para quem tem reputação de sabedoria e honra. Existe algo curioso nesse texto. Salomão não fala de um grande escândalo, não fala de um grande pecado, não fala de uma grande queda. Ele fala de uma mosca, algo pequeno, algo quase invisível, algo que muita gente ignoraria. Mas essa pequena mosca, ela tem poder de estragar o perfume inteiro. Muitas vidas não são destruídas por grandes erros. Elas são comprometidas por pequenos descuidos repetitivos. Gente que levou anos construindo honra, mas perdeu tudo por algo que parecia pequeno demais para preocupar. O perfume ele representa uma vida de honra. Na cultura bíblica, o perfume era algo extremamente precioso. Ele era feito de ingredientes raros preparados com tempo, cuidado e dedicação. O perfume aqui ele simboliza um testemunho limpo, uma vida de caráter, uma reputação construída com esforço, uma unção preservada por Deus. Construir uma vida assim leva anos. Anos de oração, anos de fidelidade, anos de renúncia, anos de disciplina espiritual. Mas Salomão ele alerta, não é preciso algo grande para destruir. Às vezes basta uma pequena mosca. A mosca ela é pequena, mas contamina tudo. Quando nós observamos as características da mosca, pequena, quase imperceptível, silenciosa, parece inofensiva. Mas quando cai no perfume, o cheiro muda. A mosca representa pecados pequenos tolerados, compromissos escondidos, atitudes que ninguém vê, negociações silenciosas com o erro, falta de vigilância espiritual. E o problema não é o tamanho da mosca. O problema é ela estar dentro do perfume. Pequenos descuidos espirituais podem gerar grandes consequências. O que ninguém vê, Deus vê. Talvez ninguém tenha visto a mosca cair, mas uma coisa denuncia tudo: o cheiro. Assim acontece com a vida espiritual. Ninguém viu. Ninguém viu o pensamento alimentado, a intenção errada, a conversa escondida, a negociação silenciosa. Mas cedo ou tarde, o cheiro aparece. A Bíblia diz que Deus não olha apenas o exterior, ele sonda o coração. 1 Samuel 16:7, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E como evitar essa mosca? Uma vida espiritual saudável exige vigilância constante. Existem 4 proteções espirituais. Quem vigia percebe a mosca antes que ela caia. A vida de oração, ela mantém o coração sensível. E a palavra, como filtro, ela revela o que está contaminado. Arrependimento rápido, quem se arrepende rápido, evita contaminação prolongada. A vida espiritual não é sobre perfeição, é sobre vigilância constante. Mas é uma boa notícia. Talvez ninguém pense, ou alguém pense agora, mas o perfume já foi contaminado. E aqui está a graça de Deus. Deus restaura o perfume, Deus purifica o coração, Deus renova o testemunho, Deus dá novos começos. O que estava com mau cheiro pode voltar a exalar vida, porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer erro. Nunca despreze coisas pequenas. Não negocie princípios. Não ignore sinais espirituais, porque às vezes não é um grande pecado que destrói uma vida. É apenas uma mosca que ninguém viu. Hoje é dia de examinar o frasco.
Hoje é dia de retirar a mosca antes que o perfume se perca a sua essência. Porque muitos ficarão de fora. Nem todo mundo vai entrar. E o mais assustador é que muitos acham que vão, mas ficarão de fora. A Bíblia lá em Apocalipse 22:15, ela nos diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira, as pequenas moscas. Isso não é metáfora, isso é separação. Enquanto muitos pensam que todos vão entrar, Deus está dizendo que haverá um lado de dentro e um lado de fora. E o problema é que muita gente está vivendo como se não existisse consequências, brincando com o pecado, normalizando o erro, chamando de fraqueza aquilo que já virou escolha. E ainda assim achando que está tudo certo com Deus. Mas, escuta isso, não é sobre o que você faz, é sobre o que você aceita viver. Todo aquele que ama e pratica, não é queda, é prática. Não é erro isolado, é estilo de vida. E isso revela algo profundo. Tem gente que não quer abandonar o pecado, mas quer herdar a eternidade. Quer viver de qualquer jeito e ainda assim entrar nos céus. Mas não funciona assim. Deus é amor, mas também é justiça. E ele não vai negociar com aquilo que ele já deixou claro, vai ficar de fora. Não é porque Deus rejeitou, é porque a pessoa nunca quis se alinhar, nunca quis mudar, nunca quis obedecer, nunca quis deixar aquilo que sabia que precisava deixar. E o mais sério, o lado de fora não é só a falta dos céus, mas é a escolha. Essa palavra não é para te condenar, é para te acordar, porque ainda há tempo de sair deste caminho, ainda há tempo de abandonar o que precisa ser abandonado, ainda há tempo de escolher o lado certo, mas não trata aquilo como leve, porque aquele dia vai chegar e não vai ter meio termo, ou dentro ou fora. E se essa palavra te confrontou, se você acha que precisa alinhar a sua vida de verdade, o momento é de se posicionar. Vigie, ore. Não deixe que a mosca caia e contamine o seu perfume. Levante a sua voz, erga os seus olhos aos céus, clame por misericórdia e diga a você mesmo: eu não quero e não vou ficar do lado de fora. Que Deus te abençoe. Forte abraço.